Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, Rogai por nós. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Nós estamos encerrando hoje uma série de catequeses sobre a virtude da modéstia que nós dirigimos durante este tempo pascal. Nós vimos que a modéstia é um fruto do Espírito Santo, enquanto a sua prática, elevada pela graça sobrenatural, e claro, não sem o seu auxílio, causa grande prazer e alegria naquele que pratica esta virtude da modéstia, que vimos que é uma virtude também. O que é a virtude? É uma disposição habitual e firme de fazer o bem. A virtude da modéstia, ela está inserida nas virtudes que têm a sua órbita, a sua constelação em temperança. Ora, a virtude da temperança é uma virtude cardial, ela modera os prazeres sensíveis, ou seja, ela procura o equilíbrio na relação com os bens criados. A modéstia é a última destas virtudes que compõem o quadro da virtude cardial da temperança. Então, é a virtude mais fácil, porque ela modera o apetite em matérias fáceis. A modéstia, nós vimos na catequese, nas catequeses passadas, você pode procurar aí no nosso canal, ela exerce influxo sobre o desejo imoderado de grandezas, de saber e de aprender. Então a gente vê aí uma certa disposição interior da modéstia, mas também sobre os gestos e movimentos do corpo e, é claro, a maneira de se vestir. Então, para quem deseja praticar e crescer nas virtudes, a modéstia é um bom começo, porque é a mais simples, é a mais fácil. Nós vimos que o catecismo ele relaciona inclusive a virtude da modéstia com o pudor. O pudor diz respeito àquilo que deve ser escondido, aquilo que não deve ser mostrado. A modéstia diz respeito ao que deve ser escondido e não deve ser mostrado, mas também ao que deve ser mostrado, ou seja, a dignidade interior, a disposição de alma, a beleza da alma. E quando tratávamos o pudor, nós vimos o que eram as partes honestas, semi-honestas e desonestas. Vimos também que a virtude da modéstia, ela diferencia o sexo, ou seja, ela mostra a ordem da criação, não que ela determina, a ordem já foi determinada por Deus nosso Senhor, mas enquanto a modéstia, ela não deixa de mostrar através tanto do comportamento, mas também das vestes, do modo de vestir-se e de se apresentar, então ela mostra a diferença entre o homem e a mulher, e é claro, define também o papel na sociedade. Ela mostra a ordem da criação e a ordem social. Tudo isso é essa virtude que regula. E nessas catequeses nós vimos o problema, o grande problema da masculinização da mulher, né? E o problema da moda unissex, que faz com que se dissolva, com que se percam essas diferenças entre o homem e a mulher, que é uma diferença da natureza biológica, mas é também uma diferença de alma, uma diferença espiritual, porque Deus Nosso Senhor assim dispôs todas as coisas.
Vimos, principalmente na última catequese que fazíamos sobre a modéstia, segundo São Francisco de Sales, um grande doutor da Igreja, as considerações para se vestir com modéstia, levando em conta a matéria, a forma e o asseio. Isso tudo toca a virtude da modéstia. E terminávamos com aquela que deve ser a pergunta de fundo para aquele que quer se vestir, se apresentar e viver modestamente. É a pergunta que ele vai fazer, por exemplo, a mulher quando se veste, quando se orna diante de um espelho, e vale o mesmo para o homem, nós víamos isso na catequese, ela deve se perguntar: o que devo fazer para agradar a Deus? Aquele que quer viver a mais fácil de todas as virtudes, a modéstia, no fundo de sua alma ele se pergunta: como agradar a Deus? Como devo me vestir? Como devo me comportar a fim de agradar a Deus nosso Senhor? É isso que está em jogo em relação à virtude da modéstia e, é claro, a todas as outras virtudes. Então, hoje nós vamos abordar um pouco mais a modéstia e caminhar para a conclusão desse tema. Nós vimos então que ela regula as matérias mais fáceis, como as vestes e os ornamentos, mas possui também uma dimensão, uma disposição interior e que, é claro, vai regular o nosso comportamento. O comportamento revela muito daquilo que nós temos no nosso interior. São Francisco de Sales, na Filoteia, Introdução à Vida Devota, na parte 3ª, ele dedica o capítulo 24 e 25 à modéstia. E no capítulo 24, sobre o tema a sociedade e a solidão, ele vai tratar como a modéstia deve regrar os deveres da vida social, ou seja, claro, o nosso comportamento. Trata-se do recolhimento e da relação social com outras pessoas, né? Num dúplice contexto de relação social, propriamente dita, com o próximo, mas também de recolhimento. A virtude da modéstia, ela pede de nós, sempre que possível, o recolhimento, ou seja, estarmos a sós, sozinhos, conosco mesmos. E é claro, esse recolhimento ele é interior, é para quem vive no século. São Francisco de Sales está escrevendo principalmente para os leigos que querem ter uma vida devota, porque o recolhimento exterior já diz respeito aos religiosos que se recolhem em conventos, mosteiros e etc. Né? Então, ele aborda que a nossa vida está sempre nessa tensão, ou seja, buscar o recolhimento e ao mesmo tempo termos de nos relacionar. Porém, aí ele nos convida a fazer atenção, ou seja, fugir dos outros por fugir dos outros pode demonstrar orgulho e desprezo do próximo. Então, seria uma falta contra a modéstia, uma vez que nós temos o dever de amar ao próximo, mas amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, significa que quando é necessário estar com o próximo, seja os membros da família, do trabalho, da escola, os vizinhos, etc., etc., nós devemos nos empenhar em estar de modo digno. Por quê? Porque procurar o próximo, estar sempre rodeado de companhias, de distrações, de barulhos, já seria também um outro risco contra a modéstia, o que se tornaria, diz São Francisco de Sales, fonte de ociosidade e coisas inúteis. São aquelas conversas vãs, né? É quando a presença do outro, a busca desenfreada, ela vai gerar prejuízo para a vida interior e para a vida devota. Então, a gente deve estar atento, né,
com esses dois pontos aí fundamentais da vida devota e, é claro, que tocam a virtude da modéstia. Quando estamos convivendo com o próximo, em relação com o próximo, e quando estamos recolhidos, né? Sem pecar por excesso e sem pecar por vício. E ele escreve nessa parte: para demonstrar-lhe esse amor ao próximo, não devemos fugir à sua companhia. Né? Mas eu quero me recolher, eu quero... Sim, mas a situação está pedindo que você esteja ali com aquela pessoa. Então, para demonstrar amor, nós não devemos fugir da sua companhia. E para patentear o amor que temos a nós mesmos, a amar ao próximo como a si mesmo. Mas para patentear o amor que eu devo ter para comigo mesmo, eu devo ficar contente quando eu estou sozinho. Né? Essa quarentena, ela está tirando fora muita coisa, né? As pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ficar em silêncio, né? Hoje, no tempo de São Francisco de Sales, não existiam redes sociais, né? Hoje, certamente, ele abordaria dentro desse capítulo. Porque, estou recolhido em quarentena, estou sozinho. Sim, mas o uso da internet, do celular, da televisão, dispersa a alma. Dispersa o recolhimento, você não está recolhido, né? E aí nós vemos o que ele acabava de falar dessa fuga do próximo. Quanta gente dentro de casa, cada um com o seu celular, cada um com a sua televisão, e ninguém conversa, ninguém se dedica. O marido não se dedica à mulher, a mulher não se dedica ao marido, os pais não se dedicam aos filhos, os filhos não se dedicam aos pais. O que vai moderar isso aí? A virtude da modéstia. A mais fácil. Claro que vão vir outras virtudes, né? Sempre uma cadeia de virtudes, uma corrente de virtudes. Pois bem, e aí ele chama a atenção para o que ele diz a convivência má. O que seria a convivência má? Aqui procede de más intenções, ou se dá entre pessoas indiscretas, licenciosas ou dissolutas. Então, a rede social, ela traz esse agravante também, né? Estou dentro de casa isolado. Mas que tipo de conteúdo você está acessando? Que tipo de coisa você anda vendo, assistindo, ouvindo? Né? E principalmente se tem criança, se tem adolescente ali, os pais devem estar muito atentos ao cultivo dessa virtude. E aí nós vemos mais uma vez a relação da modéstia com o pudor, né? Corporal, mas também na fala, nas expressões, nas ideias. O Catecismo, no parágrafo 2522, diz: o pudor é modéstia. São Francisco de Sales continua dizendo: a relação com pessoas viciosas não é menos de temer, principalmente para aquelas cuja virtude é ainda tíbia e delicada. Por exemplo, se tem uma criança, um adolescente, que a virtude ainda é delicada, é tíbia, não está completamente consolidada, um neoconvertido que vai ficar com pessoas de hábitos maus, nocivos, né? Deve-se haver essa vigilância e, nesse caso, sim, deve haver a fuga, né? Quando ele fala da procura da relação com o próximo, é para não faltar com a educação e para cultivar coisas úteis. Se foge a essa regra, se falha com a modéstia. Então, se deve fugir daquele tipo de convivência e se deve buscar o recolhimento. Então, a virtude da modéstia, ela nos convida a uma vigilância sobre a conversa, né? Ou seja, o tipo de conversa, de trato que nós temos com o próximo deveria servir de descanso para uma alma sobrecarregada, né? E uma honesta recreação, cultivando, portanto, coisas úteis. Então, os senhores vejam que há um vírus muito pior, porque coloca em risco não só a saúde do corpo, mas a saúde da alma, que são as más companhias. Elas são piores do que o vírus.
E hoje, se São Francisco de Sales estivesse falando para nós, ele certamente, além daquela companhia física, ele ia falar das redes sociais, celulares, programas de TV, séries de TV e etc. Que são péssimas companhias, são companhias nocivas. Então, dessas se deve fugir. O que vai regular tudo isso é a virtude da modéstia. O Catecismo, no parágrafo 2522, continua dizendo: mantenha o silêncio, a modéstia, hein? Ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã, torna-se discrição. São Francisco de Sales continua dizendo: quanto a esses deveres, nem os devemos cumprir com escrúpulos. Que dever? Da relação com o próximo, da convivência com o próximo, seja ele quem for, mas também do recolhimento. Então ele diz que nós devemos cumprir esses deveres sem escrúpulos, ou seja, sem aquele excesso de cuidado nos mínimos detalhes, não, com serenidade, conservando a paz da alma. Olha, agora é hora de conversar, agora é hora de travar essa relação, esse assunto, porque isso aqui vai produzir algum bem para a alma, vai produzir um bem para mim, um bem para aquela pessoa, vai descansar, etc. A conversa não tem nada que contradiga a moral cristã, não tem nada que ofenda a Deus. Não, agora é hora de recolhimento, agora é hora de eu me recolher, né? Não só deixar os outros para ficar sozinho comigo mesmo, mas também desligar os meios de comunicação, desligar a internet. Então, com serenidade, sem escrúpulo, nem negligenciá-los ou pô-los de lado, né? Nem com excesso de cuidado, de preocupação, mas também a gente não pode agir com descaso, né? Ah, não, agora, depois eu conserto, etc. Não. O cuidado deve ser razoável, livre de falta de educação e exageros. Estão lembrados que nas catequeses nós falávamos que a pessoa virtuosa é uma pessoa de bom gosto, é uma pessoa educada, é uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe se colocar, né? E a respeito das conversas úteis, que devem ser as conversas das pessoas devotas e virtuosas, ele dá alguns conselhos. A pessoa devota, ela deve achar pessoas semelhantes, né? Porque ela sabe que aquela pessoa não é devota, é uma pessoa viciosa, é uma má companhia, não vai fazer bem para ela, né? E que com essas conversas úteis se adquirem inclusive boas qualidades. A gente aprende pelo exemplo, pela imitação e etc. O que se diga das crianças e dos adolescentes, se os pais têm isso em vista na sua educação. E é claro, ela visa e alcança, se é travada com uma outra pessoa devota, o progresso na vida espiritual, né? Bem o contrário, se do outro lado há uma pessoa viciosa, será o declínio da vida espiritual, não tenha dúvida disso, né? Então ele diz que a alma da conversa deve ser uma alegria suave e moderada, ou seja, o recolhimento, o fato da gente querer ficar sozinho para rezar, para pensar nos mistérios de Deus, para pensar nas coisas da vida, né? Não é para ficar pensando na morte, no desânimo, nessas notícias, no sentido dessas notícias péssimas que tem nos rodeado. Não, não. É para pensar em coisas boas, em coisas úteis. Esse recolhimento não deve tirar a civilidade. Ele cita como exemplo grandes pais da vida monástica, do recolhimento, que são altamente civilizados, Santo Antão, São Romualdo e etc. O recolhimento não deve tirar a civilidade, mas dá-lhe maior brilho. A pessoa modesta, ela brilha, ela é educada, ela é polida, ela é serena, né? Ela não é afetada, ela não é rude, porque tudo isso seria contrário à virtude da modéstia. Pois bem, o recolhimento de alma do secular, do leigo,
ou daquele que vive no século, né? Nós também, religiosos, temos vida apostólica, não somos seculares, mas a gente está inserido no meio do mundo. Então, o nosso recolhimento de alma é, sobretudo, interior. E significa, claro, saber entreter-se também com boas leituras e boas reflexões. Repito, se São Francisco de Sales estivesse aqui hoje fazendo essa catequese, ele iria abordar muitíssimo e quase exclusivamente o trato que nós damos com as redes sociais, com a internet, né? Que podem, sim, sem dúvida nenhuma, ofender e agir contrariamente à virtude da modéstia, tanto interior quanto exterior. Nós dizíamos na outra catequese, por exemplo, não adianta uma moça vir vestida modestamente para a missa, com a saia abaixo, com mangas, sem decote, com véu na cabeça, mas depois nas redes sociais as fotos são uma pior do que a outra, se expõe demais, fala demais, vai contra todo o testemunho cristão, a ponto de que quem vê, meu Deus, mas é aquela pessoa que estava na missa? Então está agindo contra a virtude da modéstia e modestamente. Então vocês vejam até que ponto essa virtude, que é tão fácil, ela vai regular também o modo como nós nos apresentamos e inclusive usamos as redes sociais. Um tema tão importante para os nossos dias. E eu termino com uma frase que eu citei mais de uma vez do Papa Pio XII. Enquanto a modéstia não for colocada em prática, tanto no comportamento quanto nas vestes, mas acredito que principalmente nas vestes dos católicos, das senhoras, dos homens, a sociedade vai continuar a degradar-se. A sociedade fala o que é pelas roupas que veste. Então nós vamos nos perguntar o que nós católicos, o que você católico tem dito a partir do seu comportamento e a partir daquilo que você veste. E vamos pedir graças a Nossa Senhora, o referencial de modéstia para nós católicos, para as mulheres, Nossa Senhora, para os homens, São José. Vamos pedir graças especiais, então, para que nós possamos viver essa virtude tão pequena, tão simples, tão fácil, mas às vezes por conta dos nossos dias chega a ser tão polêmica e em determinadas circunstâncias até mesmo tão exigentes. Mas não nos esqueçamos do que Nosso Senhor disse: quem não for fiel no pouco, não vai ser fiel nas grandes coisas. Vamos começar então pela virtude da modéstia. Começar, continuar, progredir e avançar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.